dica hoje é sobre um código bem recorrente, né, o P0340, que é falha no sensor de fase. Esse carro ele entrou na oficina, né, já vindo de outra oficina onde havia sido feito um reparo no cabeçote. Aí o cliente, entrou em contato com a gente, porque ele já tinha verificado como é falha no circuito elétrico, né, ele testou a questão de alimentação, aterramento do sensor, né, e na hora da verificação do sinal, ele coletou um sinal direto na UC do motor, referente ao sensor de fase, e ele estranhou esse sinal, né, porque esse sinal no caso estava diferente do nosso que está Hum, publicado. Dá pra gente estar verificando pelo manual de oscilogramas, né, que ele tem esse primeiro modelo, né, que tem uhum, várias referências ali no sensor de fase, e se a gente abrir ali no modelo 2, dá de ver que ele também tem algumas referências, uhum. tá. O cliente entrou em contato pelo motivo que, assim, o gráfico que ele coletou no veículo era diferente desses 2. Vamos dar uma Aí a olhadinha. dúvida Ele dele era o mandou o gráfico seguinte, pra gente? s Mandou, né? mandou sim. Tá aí a coleta. Tá. Ó, nesse gráfico que ele coletou, ele tem uma referência só, tá, que dá para a gente perceber que está bem diferente do que a gente tem ali publicado. Uhum. Foi aí onde ele estava entrando em contato com a gente para ver se tinha alguma recorrência, né, desse tipo de sintoma, pra verificar de repente se a gente já pegou algum outro veículo também que estava apresentando uma referência só, tá. Aí com base, na informação ali que ele passou pra gente que já havia sido feito um serviço no cabeçote anteriormente, né, eu pedi para ele estar passando para mim o chassi do veículo para mim conseguir verificar qual que seria o código correto ali da aplicação de comando, né. Porque como é comum a gente ter bastante defeito colocado, nesse caso é interessante sempre estar conferindo. E já teve dicas já sobre isso, né, Fábio? A gente já pegou outros casos aí que o Sim, com pessoal acaba certeza. aplicando comando de Ranger em Focus, em Fusion e é uma salada. Sim, Então no caso aí ele ficou nessa dúvida, né? Porque a princípio no gráfico coletado, né, por nós ali em campo tinha várias referências no sensor de fase. uhum, E a coleta que ele fez tinha uma sim, referência só, né? E o funcionamento do veículo isso. ele era tranquilo, funcionava normal, né? Pelo que ele passou para mim, né, o veículo estava funcionando normal, Uhum, só que tinha essa o código de falha presente, né, a luz de sim, injeção acesa, e estava apresentando, no caso, esse sintoma ali de estar com um sinal bem diferente, aham, né. entendi. Aí, com base no chassi ali, eu separei para ele o código original, né, de aplicação ali do comando de válvulas, e ele ficou de verificar. Aí na semana seguinte ele isso era próximo no fim de semana, né, na semana seguinte ele retornou comigo, ele veio falar: "Ó, realmente a aplicação do comando ela estava incorreta, né, e trocando ali no caso o comando de válvula pela aplicação correta ali para o veículo, zerou as falhas, apagou a luz de injeção e o defeito foi solucionado." Então, no caso, ele acabou pegando uma aplicação de comando errado, né? A gente pôde levantar que Isso mesmo. os veículos mais antigos ali, Zetec e até os Duratec mais Uhum. antigos, eles utilizam o comando com uma referência só. Isso, né. Até alguns veículos que a gente tá verificando, né, inclusive bate no 10º dente, que é mais ou menos ali onde estava batendo a referência dele, né. Aí com base nisso a gente imaginou que fosse alguma aplicação realmente incorreta e pediu para ele estar fazendo essa verificação. Uhum. E ele fez a substituição ali do componente e sanou o defeito, Uhum. E né? exatamente. Defeitinho colocado também danado, né? Se não Sim, tivesse essa e se não aplicação. fosse Pode falar? se não fosse o histórico também do carro ter vindo de outra oficina, ter sido feito, esse serviço no cabeçote, né, ia ser muito mais difícil da gente chegar, no caso, nessa aplicação, né. Porque muitas vezes o cliente ele acaba omitindo que veio de outra oficina, algum detalhezinho assim, até às vezes não sei se é por medo do reparador, às vezes não levou na oficina dele, algum detalhezinho assim, e daí isso acaba dificultando, né. É porque tem reparador que é ciumento, né? Se tu leva o teu Sim, carro em outra oficina e não na dele, ele fica chateado. Então, às vezes, o cliente acaba sim, omitindo, com né? certeza. É. E aí, então, Aham. trocou a aplicação de peça correta, né? A gente sempre pede para o Sim. cliente a parte de chassi para a gente poder realmente ter a aplicação correta do veículo, né? Que às vezes visualmente, né, acaba passando um modelo ou um motor errado e com o chassi a gente consegue na fonte, né, Fábio? A gente consegue na fonte passar Isso a mesmo. aplicação ou a informação sempre precisa para o cliente. Uhum. E
mais um Sim, e diagnóstico. até questão de analisar a peça, né? Porque muitas vezes é possível verificar, né, no próprio componente. Se fosse ele que havia trocado anteriormente, né, ele consegue também olhar para uma peça, olhar para outra e comparar que tem diferença na referência, né? Claro, claro, com Tem mais certeza. esse detalhe. Só que nesse aí, como veio de outra oficina, ele, né, só ficou Sim, sabendo do aí histórico complica. e trabalhou com essa possibilidade. Mexeram, deve ter algum BOzinho nesse cabeçote que foi feito, né? E tinha, né?